Vamos à resolução da questão 49 da prova da AFA do ano 2021/2022. A prova é a de tipo A, ok? Vamos ao enunciado da questão. 10 alunos, ao término das aulas, decidiram se reunir para um lanche. As despesas feitas por esses alunos estão representadas no histograma abaixo. Histograma, no caso aqui, é o nome dado a esse gráfico de barras verticais, ok? Aí, com base nessas informações, é correto afirmar que, letra A, o gasto médio foi menor que R$ 33,50. Letra B, o valor mediano gasto superou R$ 33. Letra C, o gasto médio foi R$ 1,50 maior que o gasto mediano. Letra D, a soma dos gastos médio e mediano é igual a R$ 67,50. Note que, de acordo com as alternativas, ele está sempre falando sobre o gasto médio ou gasto mediano, ou seja, sobre a média dos dados agrupados que aparece no histograma e da mediana dos dados agrupados que aparece no histograma, certo? Então, primeiramente, vamos dar uma olhada no gráfico, né? No eixo horizontal, a gente tem as despesas em reais, ok? E na vertical, a gente tem no eixo vertical o número de alunos. Então, por exemplo, a despesa de 15 a 25 reais, né? A despesa de 15 a 25 reais, ela é feita por uma quantidade de alunos igual a 2, né? No caso aqui, o número de alunos representaria a frequência, ok? No caso aí, a frequência absoluta. Então, você tem que 2 alunos, tá certo? Fizeram uma despesa de 15 a 25 reais. Quando eu olho essa coluna maior, por exemplo, eu tenho que uma despesa de 25 a 35 reais é feita por 4 alunos. Então, note que a gente está sempre, de acordo com as alternativas, preocupado com o gasto médio e com o gasto mediano. Então, a gente vai calcular esses dois tipos de gasto e ver em que alternativa se encaixa, certo? Então, vamos à resolução da questão. Bom, o item A afirma que o gasto médio foi menor que R$ 33,50. Então, a gente vai calcular o gasto médio, que seria a média desses dados agrupados, tá certo? Para ver se foi menor que R$ 33,50. O detalhe é que há uma diferença na hora que você vai calcular gastos de dados não agrupados e de dados agrupados, certo? Quando os dados são não agrupados, isto é, são valores soltos, são discretos, né? O gasto médio é feito pela média, no caso, aritmética, simples ou ponderada, né? Aí, no nosso caso aqui, a gente vai fazer um tipo de média ponderada, certo? Porque vejam que as frequências são diferentes para as despesas que a gente tem. Mas como os dados são agrupados, a gente vai ter que calcular isso da seguinte maneira. A gente vai pegar primeiro o ponto médio dos intervalos de classes, certo? Que são esses pontos que eu estou marcando aqui, ok? E aí vamos anotar esses valores, né? O ponto médio de cada intervalo de classe vai ser o quê? No caso, entre o 15 e o 25, vai ser o 20, ok? Entre o 25 e o 35, a gente vai ter o valor 30. Entre o 35 e o 45, a gente tem o valor 40. E entre o 45 e o 55, a gente tem o valor 50, certo? Aí eu peguei o ponto médio de cada intervalo de classe. E agora vamos anotar as frequências absolutas para cada ponto médio desse. Aí observe que o intervalo de classe que vai de 15 a 25, a frequência é 2, que seria a altura da coluna.
Então, no caso, o ponto médio entre o 15 e o 25 tem frequência 2. O 30, ele aparece ali entre o 25 e o 35. Aí a altura dessa coluna aqui, do intervalo de classe que vai do 25 ao 35, a altura da coluna é 4. Então a frequência vai ser igual a 4. O 40, no caso aqui, que é o ponto médio de 35 e 45, e o ponto médio de 45 e 55, as duas colunas têm altura 2. Então aqui vai ter frequência 2 e 2. Aí, no caso, o gasto médio vai ser o cálculo de uma média ponderada, tá certo? Uma média aritmética ponderada. Aqui são as despesas, né? E aqui você tem a frequência absoluta de cada despesa. Então, fazendo o cálculo do gasto médio, que eu vou chamar de GM, tá certo? O gasto médio, ele vai ser igual, vamos chamar de GME, tá certo? Já que vai ter o gasto mediano na história. Então, notificando por GME, o gasto médio vai ser o quê? Ora, a média ponderada, a gente faz o quê? Pega cada valor da despesa, multiplica pela frequência absoluta e vai somando. Depois divide pela soma das frequências. Aí, nesse caso aí vai ficar 20 vezes 2, somado com 30 vezes 4, mais 40 vezes 2, mais 50 vezes 2. E aí essa soma a gente vai dividir pela soma das frequências. No caso, 2 mais 4 mais 2 mais 2. Então, fazendo as contas aqui do gasto médio, isso vai ser igual a 20 vezes 2 é 40, 30 vezes 4, 120, 40 vezes 2, 80, e 50 vezes 2 vai dar 100. Aí essa soma vai ficar dividida por 2 mais 4, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Ora, o gasto médio então vai ser igual a, ora, 40 mais 120, ou melhor, 120 aqui mais 80 dá 200, mais 100, 300. 300 mais 40 vai dar 340, ficando 340 dividido por 10. Ora, 340 dividido por 10 vai dar 34. Então, o gasto médio é 34. Aí ele afirma no item A, ou na letra A, que foi menor que R$ 33,50, né? Indicando que a letra A não é a alternativa correta. Então, agora a gente vai verificar a letra B. Ele afirma na letra B que o valor mediano gasto superou R$ 33,00, ou seja, agora eu tenho que calcular o gasto mediano, ou seja, a gente tem que calcular a mediana desses dados agrupados. No caso, como o que valia lá para o cálculo da média, né, quando os dados são não agrupados, você calcula a média de um jeito, quando os dados são agrupados, de outro. O mesmo vale para a mediana. Como é que se calcula o gasto mediano ou a mediana desses dados agrupados? A gente tem que procurar aqui um ponto que divida a área dessas barras, né, o somatório das áreas, em duas partes iguais, ou seja, antes da mediana tem que ter uma área igual a depois da mediana, certo? Aí observe o seguinte, que a primeira barra ali, ela tem área, a base do retângulo vai de 15 a 25, ou seja, é 10, e a altura é 2, né? Então, aquela primeira barra, ela tem área 20. E essa barra maior, observe que ela tem área 40. E essas duas barras menores juntas dão uma área de 40, ou seja, a mediana, ela vai estar mais ou menos, né? Ela vai estar nessa vertical aqui, ó. Ok? Ela vai estar nessa vertical aqui. Por quê? Porque note que a barra maior, ela tem área 40, mas a primeira barra menor, que é 20, dá 60. E essas duas barras menores aqui juntas
tem uma área de 40, ou seja, 60 é maior que 40. Então eu tenho que pegar uma faixa dessa barra maior para que divida o somatório das barras, né, das áreas das barras, em duas partes iguais. Então vamos chamar aqui a mediana, eu vou dizer que ela é um valor X aqui entre 25 e 35, ok? E aí nós vamos agora calcular as áreas desses retângulos. Então, fazendo o cálculo da área que vem antes da linha vermelha, né? O retângulo menor, ele tem base 10. Note que o retângulo menor, ele tem base 10 e a altura 2. Então, a área dele vai ser 10 vezes 2. Mais, aí o retângulo que tem como base, né? Que tem como altura essa linha vermelha e está antes da linha vermelha, a base dele, note que vai ser x menos 25. Aí você vai pegar x menos 25, que é a base dele, que seria a distância aqui do 25 até o x. Então é x menos 25 vezes a altura. Aí a altura é 4. Bom, aí a soma dessas áreas vai ter que ser igual à área que vem depois da linha vermelha. Aí ali o retângulo que tem base de x até 35 vai ser 35 menos x, multiplicado pela altura que é 4, mais a área dessas duas barras aqui, que no caso vai ser 10 vezes 2, somado com 10 vezes 2 novamente, né? São duas barras iguais, elas têm base 10, né? E a altura igual a 2. Então, ao resolver essa equação do primeiro grau, eu vou ter o valor do gasto mediano, certo? Que vai ser um valor ali entre o 25 e o 35. Então, vamos fazer essas contas aqui. 10 vezes 2 vai dar 20, mas multiplicando 4 vezes x menos 25 vai dar 4x menos 100. E do lado direito a gente vai ter o quê? 4 vezes 35 vai dar 140, 4 vezes menos x dá menos 4x. Aqui no final, 10 vezes 2 dá 20, né? Duas vezes, então somando logo 40 aqui. Então, simplificando um pouco mais essa equação, eu vou ter 4x menos 80 no primeiro membro, e no segundo membro eu vou ter 180 menos 4x. Quem tem x para um lado, quem não tem para o outro, eu vou ter 8x igual a 180 mais 80, que dá 260. Aí note que essa equação dá para simplificar. O 260 ele é múltiplo de 4 e o 8 também. Então, dividindo por 4, eu vou ter 2x, né? 160 dividido por 4 vai dar 65, certo? E aí o x vai ser 65 por 2, a metade de 65 é 32,5. Então, o gasto mediano, que eu vou representar por GMD, o gasto mediano vai ser R$ 32,50, certo? Aí a letra B afirma que o gasto mediano superou R$ 33. Não, é um valor inferior, né? Então não é a alternativa B a alternativa correta. Aí vamos verificar a C. A C ele afirma que o gasto médio foi R$ 1,50 maior que o gasto mediano. Então vamos voltar lá na letra A, que foi onde a gente calculou o gasto médio. O gasto médio, note que é R$ 34,00, né? E o gasto mediano é R$ 32,50. Então, anotando isso aqui, o gasto médio foi R$ 34,00 e o gasto mediano, que é o que a gente fez no item B, foi R$ 32,50. Aí observe que a afirmação na letra C diz que o gasto médio é R$ 1,50 maior que o gasto mediano, ou seja,
a diferença entre R$ 34 e R$ 32,50, ele afirma que é R$ 1,50. E de fato é, né? Se você pega R$ 34,00 e faz a diferença, né, subtrai R$ 32,50, essa diferença dá exatamente R$ 1,50, né, indicando que a alternativa C é a alternativa correta, né? Então já encontramos aí a resposta da questão, mas em todo caso vamos avaliar a alternativa D. Ele diz que a soma dos gastos médio e mediano é igual a R$ 67,50. Ora, o gasto médio que a gente encontrou foi de R$ 34,00 e o gasto mediano encontrado foi R$ 32,50. Quando a gente faz a soma de R$ 34,00 com R$ 32,50, a gente obtém R$ 66,50 e não R$ 67,50 conforme ele afirma ali. Então, por isso que a letra D está incorreta, né? E aí, como eu havia comentado, né? A diferença entre o gasto médio e o mediano é R$ 1,50, que é o que se afirma na letra C. Então, letra C é a alternativa correta. Então, voltando aqui no enunciado, né, letra C é a alternativa correta da questão.